Paulo Guedes, o liberal de Chicago, era considerado ao lado de Sérgio Moro um dos pilares do governo Bolsonaro, que se elegeu prometendo combater a corrupção e implementar medidas liberais para a modernização do Estado e a recuperação econômica. Mas enquanto Moro pulou fora quando viu o presidente querendo usar a PF para proteger a própria família, Guedes preferiu se agarrar ao cargo, queimando o resto de credibilidade que ainda pensa ter no mercado. O ministro da Economia, que dizia que o dólar só chegaria a R$5 se fizesse muita besteira, agora garante que a economia brasileira terá uma recuperação em V, apesar do impacto terrível da pandemia. O problema é que ninguém mais acredita em Guedes, desde que o ministro passou a repetir o discurso negacionista do próprio chefe e ainda cedeu espaço na pauta econômica para um grupo de políticos e milicos que parecem ter sido importados do governo do PT. Rogério Marinho, Braga Neto e companhia, com planos de renovação do PAC e do Minha Casa Minha Vida, avançaram sem pudor no orçamento, numa aliança deletéria com o Centrão. No lugar de reformas estruturais e privatizações, o que se vê é uma agenda nacional desenvolvimentista fincada no aumento do gasto público e no assistencialismo, e, claro, em mais impostos. Trata-se de uma fórmula desgastada, que já levou o país à recessão numa época sem pandemia, o que torna tudo mais preocupante agora. Para Guedes, não há segunda onda, apesar dos quase 200 mil mortos. O emprego está bombando, apesar dos mais de 14 milhões de desempregados, e não existe o menor risco de extrapolação do teto de gasto, apesar da defesa intransigente de Bolsonaro pela renovação do Corona Voucher. Claro que 2020 foi um ano atípico, mas já era visível uma mudança de perfil desde que Guedes cedeu aos lobbies do funcionalismo público e dos militares na aprovação da reforma da Previdência. A pandemia apenas aprofundou essa percepção, quando o governo resolveu fazer gincana com o auxílio emergencial, triplicando seu valor sem qualquer estudo prévio e comprometendo ainda mais a saúde fiscal do governo. Assim como no engavetamento da reforma administrativa e na recriação de ministérios para atender demandas fisiológicas de sua base de apoio no Congresso. E o que dizer da insistência em se criar uma CPMF digital? Não à toa, muitos auxiliares de Guedes desembarcaram este ano, com destaque para o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o secretário de Privatizações, Salim Matar. Como disse Rodrigo Maia, ao fazer um balanço de sua gestão na presidência da Câmara, o ministro da Economia, abre aspas, perdeu o comando da pauta fiscal, fecha aspas. Maia, é claro, colaborou bastante para o enfraquecimento de Guedes, na perspectiva de que o insucesso da pauta liberal viesse a enfraquecer o próprio Bolsonaro. E depois, quando Bolsonaro roubou para si o Centrão, Maia passou a alimentar o desejo de que o presidente da República trocasse os pés pelas mãos e acabasse, como disse Guedes, na zona sombria do impeachment, como aconteceu com Dilma Rousseff. Aliás, esse risco ainda existe. Bolsonaro, sem dúvida, é o principal responsável pelo esvaziamento de seu ministro da Economia. O posto Ipiranga parece que está ficando sem combustível.